Olá, alunos. Boa noite, bom dia, boa madrugada, boa tarde. Eu não sei o horário que você está vendo esta aula, não é? Aí vamos lá. Eu sou o professor Tiago Corrêa da Silva, formado em pedagogia, formado em computação também com pós-docência em neuropsicopedagogia clínica. Nós vamos trabalhar a disciplina de fundamento epistemológico da pedagogia. É a primeira vez que eu estou gravando uma aula desse tipo, então possa ser que o áudio e outra coisa saia bem, mas essa é a primeira aula. Eu achei necessário gravar uma aula assim para vocês participarem. Então na aula 1 nós vamos ser eu fiz um resumo da apostila com as coisas que eu considero importante vocês saberem. Então, nosso roteiro da aula é a teoria do processo de desenvolvimento de Piaget, né, que é só uma parte lá, mas Piaget cai muito em concursos públicos e é muito falado, então é importante falar isso. Aí tem a segunda parte da aula, que é o contexto histórico da educação no Brasil e a alienação atual, né, isso é um artigo que é um pouco mais extenso, e a pedagogia e seus quase 70 anos. Vamos lá para a introdução. As teorias de Piaget constantemente indicam questões extraordinariamente importantes e discutem aspectos do pensamento humano que muitos outros psicólogos deixaram de lado. As teorias de Piaget constantemente indicam questões extraordinariamente importantes e discutem aspectos de pensamento humano que muitos outros psicólogos deixaram de lado. Eu peguei essa imagem, quando se fala em Piaget, logo a gente tem em mente as ideias deles, né? O conceito de Piaget sobre aprendizagem, né? A pesquisa de Piaget, ela começou assim, primeiramente foi com as crianças. Primeiramente foi com as crianças, né? Como é que elas reagem diante do ambiente. Vamos lá. Resumindo aqui, Piaget diz assim: a aprendizagem é um processo construtivo internamente, que ele fala que dependendo do ambiente que a criança está colocada, ela vai aprendendo. Aí a segunda coisa, a aprendizagem depende do nível de desenvolvimento do sujeito. Cada sujeito ele tem seu próprio nível de aprendizagem. Tem uns que são mais rápidos, outros mais devagar, mas todo sujeito, segundo Piaget, ele tem um nível de desenvolvimento. Aí outra aprendizagem é um processo de reorganização cognitiva. Os conflitos cognitivos são importantes para o desenvolvimento da aprendizagem. A interação social favorece a aprendizagem. Esse último é o que é o mais importante. A interação social favorece a aprendizagem. A interação social favorece a aprendizagem. Aí eu coloquei a imagem aqui na frente. Por mais que isso não tenha na apostila, mas eu achei interessante a gente falar dos 4 estágios, né? Como eu disse, o Piaget cai muito em concurso público e é bom você conhecer para quem pretende lecionar, seja na educação infantil, no fundamental ou até mesmo no ensino superior. Vamos lá, tem a primeira fase, é o sensório motor, que é de 0 ano, né, até 2 anos, né, que assim, durante esse estágio, as crianças aprendem sobre o mundo, é, o mundo por meio dos seus sentidos e a manipulação de objeto. Assim, isso assim requer a capacidade de forma de representação mental dos objetos. A principal conquista durante esse estágio é a permanência de objeto. Como assim? Saber que um objeto ainda existe mesmo que você não possa vê-lo. Aí nós vamos para a próxima fase, que é o pré-operacional, né? Que ele vai dos 2 anos até os 7 anos, né? Que as crianças elas desenvolvem imaginação, a memória, elas assim, entendem um pouco do passado, do futuro, lembram, interpretam alguns símbolos, e por aí vai. Aí nós temos a primeira, segunda, terceira fase, que é o operatório concreto, que ele vai dos 7 até os 11 anos. Durante esse estágio, as crianças se tornam mais conscientes
dos sentimentos dos outros e assim e dos eventos externos. As crianças nessa fase elas desenvolvem seus sentimentos, né? Desenvolve sentimento, passa a gostar de alguém, passa a gostar de uma pessoa, assim. Elas vão se tornando menos egocêntricas, começando a entender que nem todos compartilham seu pensamento, seus sentimentos, seus gostos e por aí vai. Assim, na visão de Piaget, esse estágio é um grande ponto de virada, né, no desenvolvimento da criança. Aí nós temos a última fase, que é o operatório formal, que é a criança com 11, a partir dos 11 anos, 11 ou mais anos, né? É nesse estágio que a criança é capaz de usar a lógica para resolver problemas, planejar o futuro e ver o mundo ao seu redor. Aí assim, olha, como eu falei, a parte que a gente vai pegar da apostila, onde o professor terminou com vocês, né, que ele foi na página 33, não pega da página 33 em diante. Aí na página que fala bem pouco, eu achei interessante falar isso um pouco de Piaget, só para terminar aqui, ó. Assim, nós temos que entender que Piaget ele acreditava que as crianças assumem um papel ativo no processo de aprendizagem. Na visão de Piaget, uma criança era como um pequeno cientista, né, um mini cientista, enquanto realizar o experimento, faz a observação e aprendem deste mundo. Assim, na visão de Piaget, à medida que as crianças interagem com o mundo ao seu redor, elas vão adicionando novos conhecimentos, se baseando no que já conhece, adaptando as ideias anteriores. Aí, assim, Piaget ele pensa assim, o desenvolvimento cognitivo seria uma reorganização progressiva de processos mentais, que evolui de acordo com a maturação biológica e experiência ambiental. Vamos lá para frente. Falar agora do contexto da educação no Brasil e a alienação atual. Aqui é uma parte muito grande, eu achei necessário fazer o resumo daquilo que é mais importante. Vale lembrar que vocês têm acesso à apostila e vocês devem ler a apostila, né, para responder os fóruns, para responder as atividades offline, online e para a aprendizagem de vocês, né? Olha, entendendo a educação, adivinha desde os primórdios da existência humana, pois se dava a função do trabalho, ao observar a educação, mais especificamente a pedagogia. Ficam com a classificação de Saviani, que designa um período religioso, outro ao mesmo tempo religioso e leigo, lê-se laico, né? Mais uma vez recebia ao mesmo tempo o tradicional escolonista, por fim, já esperando, devido ao contexto industrial, um período produtiva, né, que vai lá de 1549 até 2001 e por aí vai. Vamos lá. O primeiro período, com ênfase na aprendizagem da língua portuguesa e educação religiosa, denominando pedagogia basílica direcionada aos índios, pois eles que por aqui viviam. Vamos lembrar, quando os portugueses descobriram, né, o Brasil, colonizaram o Brasil, melhor dizendo, eles encontraram os índios. E nessa caravana veio os jesuítas, né, que a primeira educação no Brasil, ela foi trazida pelos jesuítas. Assim, nós sabemos que a visão dos jesuítas não era educar os índios. A visão deles era pregar o catolicismo para os índios, só que eles viram que era impossível eles pregarem o catolicismo se os índios não sabiam ler, não eram alfabetizados, não conheciam a letra, como diz os gregos, né? Aí eles, primeiro, antes de converterem os índios, eles tinham que alfabetizar os índios, sim. Porque, embora os jesuítas tivessem fundado inúmeras escolas, e que lá eles ensinavam a ler, a escrever, a contar, eles contavam assim um pouco da história dos jesuítas, ela dominava a educação, Jesus no começo, né? Onde eles se organizavam uma rede de colégio, que é conhecida por sua qualidade. Assim, muitos do que chegavam,
muitos dos quais chegavam mesmo a oferecer modalidade de estudos equivalentes ao nível superior. Então, assim, o que é que eu quero dizer? Os jesuítas, eles não tinham como primeiro objetivo educar os índios, mas eles trouxeram educação boa, porque a visão deles e e a parte 2 da aula ela fala de alineação atual, né? Porque quando os jesuítas chegaram no Brasil, eles não tinham a missão de trazer uma educação boa, educação de qualidade como é hoje. Mas eles faziam isso, tipo assim, a educação de qualidade estava em segundo plano. O primeiro plano era catequizar, né? Era evangelizar ao catolicismo. Mas eles conseguiam oferecer uma boa educação. E se a gente pensar no Brasil hoje, né? E quando eu falo hoje, eu não quero dizer só 2019, eu me refiro desde 2019, 2018, na verdade da década de 90, da década de 90 para cá, principalmente 2000 para cá, que o objetivo da educação hoje, o objetivo da educação hoje é educar, uma educação de qualidade, né? Educação acessível a todos. O orçamento da educação hoje é bom, mas a educação hoje que a gente vê na realidade hoje, desde a educação infantil ao ensino superior, não é aquela educação com qualidade. Assim, ó. Em seguida, com o Rádio Estude, o plano de estudos, né, houve uma relevância e estruturação dos métodos de ensino, ao formar turmas de estudos à prática de exercício e formação de bom costume. Este ensino era elitista e destinava-se aos filhos dos colonos, ainda comandado pelos jesuítas. Olha, os jesuítas, eles continuaram comandando a educação, né? Eles formaram agora sim, sempre, desde o início do Brasil, sempre houve aquela divisão por classe, aquela divisão por classe financeira, né? Aquelas pessoas que tinham dinheiro, filhos dos colonos que vinham, eles eram educados pelos jesuítas, os mesmos jesuítas que educavam os índios, só que já para os filhos dos colonos, os jesuítas ofereciam uma educação muito melhor, muito superior, ensinando a prática de bons costumes, a ética e tinha disciplina como a oratória, e a disciplina para o índio era só o básico do básico, né? Aí, ó, o segundo período citado, né, ilustra as ideias carregadas pelo contexto iluminista, sendo instauradas as aulas régias com professores pagos pela coroa, ou seja, pela coroa portuguesa, né? Sendo o contexto iluminista, a laicidade predominou nas reformas implantadas. Olha, eu queria dizer assim, olha, em 1759 os jesuítas eles foram expulsos de Portugal e da sua colônia, abrindo enorme vazio que não foi preenchido nas décadas seguintes. Os portugueses, né, o Marquês de Pombal, isso antes de Dom Pedro, ele ficou preocupado porque os jesuítas estavam crescendo bastante, a Igreja Católica estava tendo muito poder e ele tinha medo de perder a colônia do Brasil, né? Naquela época não se chamava Brasil. Então ele expulsou os jesuítas e instalou a própria educação. Só que a educação que ele instalou não foi boa, não. Passou décadas e décadas para poder vir uma educação como a do jesuíta. Porque assim, no Brasil os jesuítas se dedicavam à pregação da fé católica e ao trabalho educativo. Como eu disse, a primeira preocupação deles era catequizar, né? E depois o trabalho educativo. Só que o segundo plano deles, eles não faziam só por fazer, eles faziam uma educação boa, que era alfabetizar os índios. Aí tem um período que é muito importante, principalmente nos dias de hoje, né, que é muito falado. Vale a pena citar o período de 60 a 64, que foi marcado pelo tecnicismo e necessidade de se formar trabalhadores para o mercado capitalista, entre eles profissionais da educação, atendendo ao apelo desenvolvimentista na época, visando dinamizar a economia do país, sendo esta etapa caracterizada como etapa do capitalismo brasileiro, dedicada aos investimentos em educação, alicerçados no ideário tecnicista. Então a ideologia tecnocrata passou a orientar a política
educacional. A educação passou a ser instrumento de aceleração do desenvolvimento econômico do país e também do progresso social. Olha, a partir de 1064, que praticamente foi 1064 foi quando teve o golpe militar, né? A ditadura, a intervenção militar, como você preferir achar melhor. O governo ele se preocupou naquela época em formar técnicos. Como assim? Dentro de um país capitalista, de qualquer país, para funcionar, nós temos que ter desde o empregado doméstico, nós temos que ter o encanador, nós temos que ter o técnico em informática, temos que ter o professor, temos que ter o advogado, temos que ter o médico. Uma sociedade, né, ela não se forma só com médicos. Uma sociedade não se forma só com advogado, tem que ter todas essas profissões. E eles tiveram preocupação maior em formar técnicos para as pessoas saírem do estudo direto para o mercado do trabalho trabalhar. Como é que eu vou dizer? Depois do período militar, né, para acabar com o analfabetismo, foi criado o Movimento Brasileiro de Alfabetização, que é o Mobral, né? O Mobral ele é muito conhecido, já teve até candidato a presidente que já disse que foi alfabetizado pelo Mobral, né? O Mobral ele queria acabar, erradicar o analfabetismo do Brasil. Não conseguiu, né? Na verdade, ainda hoje existem pessoas analfabetas no Brasil, número pequeno, mas existe analfabeto total e fora analfabeto funcional que é bastante, né? O segundo período ele é denominado período das indicações ou identidade projetada, que vai de 73 até 78, quando vemos quase concretizadas as previsões do Conselho de Van Schaiger. O que na verdade ele fez foi desdobrar o curso, ou seja, as antigas tarefas anteriormente concentradas no curso em variadas alternativas de habilitações que fariam parte do que passou a se chamar de licenciatura das áreas pedagógicas, movimentos sociais em defesa da formação do pedagogo. E o terceiro período, que é de 79 a 98, denominado, né, segundo Silva, períodos da proposta de identidade em discussões, tal qual dizia a denominação, pode ser considerado um dos mais importantes e ricos, uma vez que as discussões se acirraram com a participação de professores e estudantes universitários em defesa do curso de pedagogia. Porque assim, nesse período indicou-se a documentação gerada no processo de revisão na formação do educador, né? O estudo dessa proposta evidenciava a docência como base da formação profissional que todo educador. São variadas as posições quanto à estruturação dos estudos pedagógicos que podem ser oferecidos dentro da formação dos educadores. Mas foi lá no final da década de 90, foi intenso que dizia respeito ao perfil da pedagogia, com seus conteúdos e atividades necessárias para a formação do educador do século XXI, consequente à competência e habilidade do seu ingresso. Vamos lá. A ideia de formar o professor enquanto educador, tendo a docência como a base de identidade do pedagogo, a partir de um núcleo comum é mantida. Muda-se apenas para a base comum nacional, que passa a construir no cerne da proposta para os cursos de formação de educadores. A relação entre licenciatura e bacharelado nesse momento é percebida como um debate que estava apenas começando, né? Vocês sabem que licenciatura é aquela pessoa, né, licenciatura em pedagogia, matemática, aquela pessoa que ela pode atuar como docente, né, de disciplina dentro da área da formação dela. Já o bacharelado é mais voltado, era para o trabalho e para a pesquisa, né? Vamos lá, a questão da identidade do pedagogo não estava esclarecida, tanto que com a nova Lei de Diretrizes da Educação em 96, né, a LDB, essa questão voltou a aflorar quando a LDB de 96 introduziu novos indicadores visando a formação de profissionais para a educação básica
especialmente no artigo 32, que introduziu o Estudo Superior de Educação como um dos locais possíveis, além da Universidade de Formação para professores para atuar na educação básica. Meus queridos, vamos lembrar aqui, olha, antigamente a pessoa quando terminava o ensino médio, né, eu não sou tão velho, mas alguns de vocês vão também lembrar disso, né? Quando a pessoa terminava antigamente o ensino médio, muitas vezes ela já ia para a sala de aula, ela fazia o magistério, né? O magistério foi o que se transformou o magistério se transformou na pedagogia, e no normal superior se transformou no curso de licenciatura em pedagogia, né? Que antes a pessoa não precisava de entrar no ensino superior para ser docente, né? Que para entrar no magistério, como era chamado naquela época. Aí, ó, com essa nova possibilidade de formação de professores, a discussão sobre a necessidade ou não do curso de pedagogia volta à tona, dando margem inclusive a especulações sobre a extinção do curso, uma vez que neste contexto a pergunta que se colocava era qual será então a função do curso de pedagogia, uma vez que a nova LDB parecia indicar uma alternativa de extinção, ainda que gradativa, do curso de pedagogia. Apenas em 98, depois de muita pressão e nomeação da comissão especializada 3.861 do curso de pedagogia, que coube a difícil tarefa de intermediar os conflitos religiosos em decorrência da LDB de 96. Enquanto isso, cresciam as manifestações contrárias aos Institutos Superiores de Educação, né, por parte das associações sindicatas de demais entidades envolvidas por questão de formação de professores. Qual era o problema? Tinha muitos professores, e ainda hoje tem professores que trabalham da década de 90 para cá, né, que nem passaram em concurso público, mas a maioria está se aposentando, já se aposentou, que não tem curso superior, né, vocês conhecem. Então houve aquela briga porque as pessoas achavam que não era necessário se formar, ter um curso superior para poder ser professor lá do primário, né, como era chamado antigamente, educação infantil, hoje da creche, de algumas outras coisas. Então teve aquela discussão toda, porque se a gente partir para pensar, né, pense aí comigo, o que é pedagogia, né? Qual é o curso de pedagogia? Porque eu escolhi o curso de pedagogia, né? Eu digo sempre assim, ó, o curso de pedagogia, ele é o curso assim, top mesmo, para a pessoa que almeja ensinar, quem pensa em educar pessoas em diferentes campos da vida, né? Orientar, seja na pré-escola ou no ensino superior quando for adulto, né? Então assim, a pedagogia estuda as ideias da educação, segundo uma determinada concepção de vida, do processo e técnica mais eficiente para realizar assim, e aperfeiçoar os estímulos de vida. Aí eu dou um significado à pedagogia que diz assim, ó, pedagogia é uma ciência que tem como objeto de estudo a educação. A pedagogia é uma ciência que estuda a educação, os processos de ensino e aprendizagem, ou seja, é obrigatório ao estudante ter amor pelo próximo e querer colocar em prática os recursos humanos. Eu dou uma opinião particular minha, que assim, em toda profissão da vida, né, não só como a pedagogia, mas tem muitas profissões da vida que a pessoa está trabalhando lá, mas está com a cara fechada e sempre nunca sorri, e parece que está trabalhando só pelo dinheiro, porque assim, o docente, o professor, seja de qualquer disciplina, ele tem que amar o curso dele, sim, é bem verdade, mas ele também tem que aprender a amar pessoas, amar ao próximo, né? Só assim ele conseguirá ser um excelente profissional, porque não adianta eu ser apenas eu ter me formado em pedagogia, eu tenho um conhecimento vasto acerca da LDB, das diretrizes da PCN e todas as leis, a legislação sobre pedagogia, e eu até querer ser professor, mas eu não ter aquela empatia de querer ensinar, querer que o próximo aprenda. Segundo o documento citado por Silva,
Não ficou assim definido o perfil comum do pedagogo na época, essa unidade profissional, habilitada a atuar no ensino, nas organizações, na gestão de sistemas, unidade de projetos educacionais, na produção e difusão de conhecimento em diversas áreas da educação, tendo a docência como base obrigatória da sua formação e identidade profissional. Olha, tendo a docência como base obrigatória da sua formação. Porque assim, o pedagogo, ele está habilitado a ser um coordenador, a ser um diretor, a trabalhar na gestão escolar. Ele pode até trabalhar mesmo em ONGs, instituições filantrópicas e em gestões, né, em recursos humanos e empresas. Muitas empresas hoje, como por exemplo, alguns bancos, eles contratam pedagogos, né, tem a vaga, igual o INSS, por exemplo, e o pedagogo ele vai trabalhar lá na parte lá de recursos humanos. Só que o pedagogo, antes de tudo isso, ele tem que ter a base dele é a docência, ou seja, vocês sabem que ele está habilitado a ministrar aula na educação infantil e no ensino fundamental menor, que é do primeiro ao quinto ano, é o pedagogo. Então, assim, quem tem que dar aula de português no quinto ano é o pedagogo. Quem tem que dar aula de matemática, geografia e ciência no quinto ano é o pedagogo, né? As diretrizes curriculares para o curso de pedagogia aplicam-se a formações iniciais para o exercício da docência da educação infantil e nos anos iniciais, no ensino fundamental do curso do ensino médio na modalidade normal e nos cursos de educação profissional, nas áreas de serviço de apoio escolar, bem como outras áreas nas quais seja previsto conhecimentos pedagógicos. A formação oferecida abrangerá integralmente a docência e a participação da gestão e avaliação de sistemas de instituições de ensino geral e na elaboração e execução, o acompanhamento de programas e as atividades educativas. Meus queridos, vamos lembrar o seguinte: o curso de pedagogia, se você tiver a curiosidade de pesquisar no Google, ele é o terceiro curso mais procurado no Brasil. Em primeiro lugar está a medicina, em segundo lugar, me fugiu aqui da memória, mas eu posso garantir que em terceiro local é o curso de licenciatura em pedagogia. Um curso de licenciatura em pedagogia hoje pela USP e por outras universidades grandes lá em São Paulo, a mensalidade, a mais barata é R$ 400. E assim, e a nota de corte para as instituições grandes pelo Enem ela é mais alta, né? Porque é um curso bastante procurado. Por que o curso de pedagogia é procurado? Porque abrange muitas áreas que a pessoa pode trabalhar. E eu dou um comentário, uma opinião pessoal minha, pessoal. Você vai chegar a conhecer um enfermeiro desempregado, um bom enfermeiro, né? Desempregado por falta de oportunidade no mercado de trabalho. Você vai conhecer um engenheiro civil, até mesmo advogado. Mas se um professor, um pedagogo que se formou e tem um bom conhecimento, ele nunca vai ficar desempregado, porque as oportunidades são maiores para ele. Agora sim, o pedagogo deverá ter uma formação teórica, diversidade de conhecimento e prática que articula ao longo do curso. Por ter uma formação mais abrangente, o pedagogo ainda continua sendo formado para atuar em espaços escolares, dentro e fora da sala de aula e também em outros espaços onde se fizer necessária a sua presença. Sua importância se faz notória graças a uma formação integral, onde campos de conhecimento como história, psicologia, sociologia, filosofia e política tornam-se profissional preparado para enfrentar a escola, tal qual esta possa ser hoje desestificada. Outra questão exaltada nas diretrizes é a reafirmação das universidades como locus privilegiado de formação de professor. E o curso passa, no caso, por 2.800 horas e aumenta, né, a carga horária, que é para 3.200. As diretrizes conseguiram ampliar o conceito da docência. A docência hoje está mais valorizada. Aí aqui para terminar aqui rapidinho, a pedagogia nesses quase 70 anos. Nesses quase 70 anos de pedagogia no Brasil, podemos perceber, vale lembrar que eu dei uma estudada, essa parte dessa apostila é um artigo, né? Então é a visão de alguém.
podemos perceber que o curso desde o começo enfrenta problemas e dificuldades, aí está acompanhando ao longo da sua trajetória. Assim, a pedagogia ela teve uma dificuldade, né, para ser regulamentada, né, demorou para ter alterações, mas hoje estamos aqui. O que falta ainda é um conselho de federal de pedagogia, como os outros cursos têm. Nesse momento, buscava-se tanto atender às novas exigências legais quanto a quantidade de questionamento acerca da função do curso e da sua estrutura curricular, porque antes não tinha essa preocupação, né? Fizeram o curso por fizer mesmo, e hoje não. O curso de pedagogia ele é bem estruturado, tem um projeto político pedagógico bem elaborado, porque o pedagogo ele vai ver toda aquela questão da parte pedagógica, educacional, legislação, em didática, ele vai ver sociologia da educação, vai ver filosofia da educação, psicologia, então é bem nessa, ele vai focar bastante na área de humanas. Assim, durante 72 e 78 o curso sofreu algumas alterações, como eu já falei, né? Ou seja, as alterações são na totalidade emanada do Conselho Federal de Educação. Essa condição foi até a década de 80, né? E só que aí passou por governos e fóruns e por aí em diante. Só que lá em 99 as intenções e preocupações voltam para o decreto presidencial que atingiu diretamente o curso de pedagogia em um movimento das limitações de suas funções, porque antigamente não era nem o curso de pedagogia em si, né, era a formação de professores. A pessoa se formava e podia ministrar aula para qualquer conteúdo de qualquer turma, mas hoje está mais organizado. Durante todo esse tempo, a busca pelo esclarecimento da identidade do pedagogo e definições mais precisas da função do curso de pedagogia se mesclaram. Para concluir, voltamos à questão da identidade do pedagogo e sua resignação, mas que se afirma que sua identidade esteja definida ou indefinida. Podemos sim continuar a buscar respostas, lembrando que a identidade profissional está ligada tanto ao próprio curso como às áreas de atuação do pedagogo em processo de construção contínua. Bom, alunos, eu procurei ser breve, né? É a primeira vez que eu gravo, eu utilizo o computador para isso, para fazer esse tipo de gravação, e foi bem sucinto, mas essa será a primeira aula, né? Eu peço a todos que leiam o material, que é importante. Vocês não devem ler o material, não é só simplesmente para conseguir a boa nota, para conseguir a aprovação. Vocês devem ler o material para adquirir mais conhecimento, que esse conhecimento servirá para vocês no decorrer da vida. Vocês estão tendo a oportunidade de estudar o terceiro curso mais procurado do país, do Brasil. Então, assim, agarrem, abracem essa oportunidade, vamos estudar. Eu estou aqui para ajudar vocês, para tirar dúvida, para aprender junto com vocês. Estou à disposição de todos. Se tiver alguma dúvida, podem procurar. Vamos só lembrar aqui para terminar. Quando se fala em pedagogia, o pedagogo é um profissional top mesmo, porque ele vai trabalhar dentro da escola, da administração escolar, em cargos como supervisor, orientador, coordenador de escola, diretor de escola, psicopedagogo, dentro da docência mesmo, né, do magistério. Então, assim, a área de atuação do pedagogo é muito boa. Então, tenha um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente do horário que você está vendo isso, tá? E bom estudo a todos.